Olá pessoal, sou Annalice, professora de matemática, e hoje vamos ver a atividade 21 e 22 do sexto ano do ensino fundamental. Polígonos. Os polígonos são figuras planas e fechadas, constituídas por segmentos de reta. A palavra polígono advém do grego e constitui a união de dois termos, que é poli e gon, que significa muitos ângulos. Primeiro vamos ver aqui o que vem ser segmentos de reta. Vamos só relembrar aqui o que vem ser segmentos de reta, tá bom? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, olha só. Vocês sabem que a reta, ela é infinita, certo? Observa que essa reta aqui, ela não tem fim. Observa que ela não tem nem começo e nem fim. Já essa semi-reta, ela tem o começo aqui e ela é infinita para cá. Esse segmento de reta, ele tem começo e ele tem fim, que é isso que os polígonos são formados, certo? Os polígonos podem ser simples ou complexos. Os polígonos simples são aqueles cujos segmentos consecutivos que o formam não são colineares, não se cruzam e se tocam apenas nas extremidades. Quando existe intersecção entre os dois lados não consecutivos, o polígono é chamado de complexo. Aqui nós temos a figura aqui. Nós temos aqui o polígono simples e o polígono complexo, né? Os polígonos complexos. Vamos ver aqui. Deixa eu só pôr aqui para vocês entenderem melhor. Olha só. Observa que os polígonos simples, eles se tocam apenas nas extremidades, né? Você sabe que a extremidade fica no início aqui e no final. É como se fosse a fila da carteira de vocês. Vocês estão numa fila na sala de aula. Quem são as extremidades? É quem senta na frente, né, no primeiro lugar, e quem senta no último lugar. Então, as extremidades são as pontas, que são isso aqui. Se vocês observarem, eles se tocam só, ó, nas pontas, certo? Só nas extremidades. Então, eles não se cruzam, ele não tem intersecção. Já os polígonos complexos aqui, ó, se vocês observarem, eles se cruzam. Observe, eu tenho esse ponto aqui, eu tenho essa extremidade aqui, ó. Deixa eu pôr aqui. Eu tenho essa extremidade e eu tenho essa outra extremidade aqui. Mas se você observar, olha aqui, ó, ele tá se cruzando, ó, com esse aqui, ó, ele tá cortando com esse aqui, ele tem intersecção com esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, se você observar, olha a quantidade de pontos que tem aqui, ó. Então, eles se cortam. Não é só nas extremidades, como esse aqui, ó. Esse aqui não tem nenhum. Aqui, ó, vem pra cá, ó, pra cá, depois aqui e depois aqui. Então, não se cortou em nenhum lado. Tá vendo, ó? É diferente desse aqui. Então, aqui tá a diferença entre polígonos simples e polígonos complexos. Polígono convexo e côncavo. A junção das retas que formam os lados de um polígono com seu interior é chamado de região poligonal. Essa região pode ser convexa ou côncava. Os polígonos simples são chamados de convexos, quando qualquer reta que une dois pontos pertencente à região poligonal ficará totalmente inserida nessa região. Já os polígonos côncavo, isso não acontece. Vamos ver aqui. Deixa eu pôr aqui essa figura aqui para vocês entenderem. Se vocês observarem essa figura aqui, olha só. Aqui, se você observar essa figura aqui, esse polígono aqui, ele é o quê? Ele é simples, ele é convexo. Observa, se eu passar aqui uma reta, daqui para cá, ó, se eu traçar uma reta, ó. Então, essa reta aqui, se eu colocar aqui o ponto A e B, observa que a reta, ela está inserida aqui dentro do polígono. Não ficou nenhum lado da reta para fora. Então, esse polígono aqui, ele é convexo. A mesma coisa acontece com essa daqui. Eu posso passar uma reta aqui, ó. Uma reta aqui, ó. Observa que todas as retas, elas permanecem, ó, dentro do polígono. Esse aqui é o mesmo procedimento. Observa que as retas permanecem. Esse aqui também, ó. Observa. Se eu passar qualquer reta aqui, ó, ele permanece dentro do polígono. Já esse aqui, ó, se eu passar essa reta aqui, ela permanece dentro do polígono. Mas se eu traçar aqui, ó, de uma extremidade, ó, pra cá, ó,
se eu passar aqui essa reta aqui, ó, observa que essa reta ficou fora do polígono. Então, esse polígono aqui, ele é côncavo. A mesma coisa acontece com esse aqui, ó. Eu vou unir uma extremidade à outra, ó. Olha só, a reta permaneceu fora. Então, esse aqui também, ele é côncavo. Se eu unir aqui, ó, do mesmo jeito, ó. Tá vendo, ó? Ela ficou a parte fora. Unindo aqui também, ó, ficou fora. Então, esse polígono aqui, ele é exemplo de polígono côncavo. Ou seja, o polígono convexo, a reta, ela fica inserida toda dentro do polígono, tá vendo? Ó, não fica nenhuma parte dela fora. Já os polígonos côncavos, quando eu passo uma reta de uma extremidade para outra, então fica uma parte da semi-reta do lado de fora, tá vendo, ó, a diferença? Então, essa é a diferença de polígonos côncavo para polígono convexo. Polígonos regulares. Quando um polígono apresenta todos os lados congruentes entre si, ou seja, possui a mesma medida, ele é chamado de equilátero. Quando todos os ângulos têm a mesma medida, ele é chamado de equiângulo. Vamos observar aqui esses polígonos aqui. Deixa eu botar essa figura para cá. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Se vocês observarem aqui, ele deu exemplo de 3 polígonos, certo? Aqui nós temos o polígono regular. Se você observar, o polígono regular é o polígono que tem os 4 lados iguais. Observa que ele colocou até aqui a letra B, ó, com todos os lados iguais, porque você sabe que o quadrado, ele tem os 4 lados iguais, né? Então, se você observar aqui, ó, lados e ângulos congruentes, polígono regular. Então, o polígono regular são polígonos em que todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos também têm a mesma medida. Observa que esse ângulo aqui é de 90 graus, certo? Então, esse polígono aqui é um exemplo de um polígono regular. Também ele fala que o polígono, quando todos os lados são congruentes, esse polígono aqui, ele é chamado de polígono equilátero. Observa que o polígono equilátero, ele tem os lados com a mesma medida, mas os ângulos internos aqui, se você observar os ângulos, ele não tem a mesma medida. Se você observar esse ângulo aqui, ó, a abertura dele é bem maior do que essa abertura aqui, ó. Tá vendo que isso aqui é o ângulo? Observa que esse ângulo aqui, ele é menor do que esse ângulo aqui, certo? A medida dele, ele é menor. Então, quando o polígono, ele tem todos os lados com a mesma medida, mas os ângulos com medidas diferentes, então esse polígono aqui, eu chamo ele de polígono equilátero. São polígonos em que tem a mesma medida. Esse exemplo aqui, que ele colocou aqui do retângulo, ele falou que esse polígono aqui, ele é chamado de equiângulo. Por quê? Porque os ângulos internos aqui, observa que os ângulos têm a mesma medida aqui, ó, 90 graus, 90 graus, 90 graus. Mas se você observar esse lado aqui, os lados paralelos, ele tem a mesma medida, tá vendo, ó? Vamos supor que esse lado aqui tivesse 10 centímetros. Esse aqui também tem 10 centímetros. Esse aqui tem 5, esse aqui tem 5. Então, se você observar, os lados não são, os 4 lados não são congruentes, não são iguais, tá bom? Então, esse aqui é um exemplo de polígono equiângulo, que os ângulos são iguais, mas os lados não são iguais, tá bom? Os 4 lados não são iguais. Os polígonos convexos são regulares quando apresentam os lados e os ângulos congruentes, ou seja, são ao mesmo tempo equiláteros e equiângulos. Por exemplo, o quadrado é um polígono regular, que foi o exemplo que ele deu aqui, que o quadrado ele tem os 4 ângulos iguais, no caso aqui 90 graus, e os 4 lados também são iguais, tem a mesma medida, certo? Elementos de um polígono: vértice, lado, ângulo e diagonais. Vamos ver aqui. O vértice corresponde ao ponto de encontro dos segmentos que formam o polígono, tá? Aqui o vértice. O vértice, eu tenho aqui esse segmento daqui para cá e daqui para cá. Então, aqui forma o vértice, certo? Lado corresponde a cada
segmento da reta que une um vértice consecutivos. Então, tem aqui, eu tenho esse lado aqui, ó, daqui para cá, daqui para cá. Então, isso aqui tudo são lados do polígono, certo? Ângulos. Os ângulos internos correspondem aos ângulos formados por dois lados consecutivos. Eu tenho aqui os ângulos internos, ó. Eu tenho esse lado aqui e esse lado aqui. Então, formou o ângulo interno, certo? Por outro lado, os ângulos externos são os ângulos formados por um lado e pelo prolongamento do lado sucessivo a ele. Por exemplo, aqui, eu tenho esse lado aqui, daqui para cá. Se eu prolongar esse lado aqui, ó, como ele prolongou, então eu vou formar o ângulo externo. A mesma coisa, se eu prolongasse, se eu fosse prolongar esse lado aqui, ó, eu iria formar aqui o ângulo externo também. Diagonal corresponde ao segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos, ou seja, um segmento de reta que passa pelo interior da figura. Então, se você observar, quando ele fala que a diagonal corresponde ao segmento de reta que liga os vértices não consecutivos, porque se eu for colocar aqui consecutivo, ó, vai formar um lado, tá vendo? Então, aqui a diagonal parte de um vértice para o outro, ó, tá certo? Então, isso aqui é a diagonal. Eu vou explicar aqui essa figura, eu vou trazer uma figura e vou explicar melhor para você. Deixa eu trazer essa para cá, para dar um espacinho aqui. Deixa eu colocar ela mais para cá um pouquinho aqui. Só para dar um espaço melhor aqui. Vou aumentar um pouco mais aqui. Dos lados tem essa figura, eu tenho 1, 2, aqui também é lado, né? Aqui também é lado. 3, 1, 2, vou botar aqui ela de lado. 2, 3. Aqui também é lado 4. Eu tenho 5 lados dessa figura, certo? Essa figura é formada por 5 lados. Quer ver? Você conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Aqui ele colocou ângulo interno. Você sabe que o ângulo interno ele é formado por dois segmentos de retas. Aqui, então, eu tenho um ângulo interno. Mas também, se você observar, aqui também forma ângulos internos, ó. Eu tenho também aqui também ângulo interno, ângulo interno, ângulo interno e ângulo interno, certo? Então, isso aqui, tudo isso aqui são ângulos internos dessa figura, certo? Aqui são os ângulos internos, não é isso? Tudo isso aqui eu chamo de ângulo interno, tudo bem? O vértice, aqui, ele colocou o vértice aqui, mas ó, você sabe que o vértice ele é formado por dois segmentos de retas. Você sabe que dois segmentos de retas é formado o ângulo, também aqui, ó, formou aqui o vértice, aqui também é o vértice, ó. Aqui também é vértice, vértice e vértice, tá bom? O ângulo externo, ele é formado pelo prolongamento dos lados. Se eu prolongar esse lado aqui, ó, eu vou formar esse ângulo aqui externo. Se você observar, aqui é o ângulo externo, olha só. Então, esse ângulo aqui é o ângulo externo dessa figura. Se eu prolongasse aqui esse lado aqui também, ó, se eu prolongasse, aqui também eu iria formar outro ângulo externo. Se eu prolongasse esse lado aqui, ó, aqui também eu iria formar outro ângulo externo. Se eu prolongasse aqui, ó, também iria formar outro ângulo externo. E se eu prolongasse aqui, também iria formar outro ângulo externo. Aqui também, ó, e assim iria formando vários ângulos externos. Deu para vocês entenderem isso aí? Então, deixa eu só apagar aqui. Então, se vocês observarem aqui nessa figura que ele colocou, eu tenho o ângulo interno, você sabe que ele é formado formado por dois segmentos de reta. Dois segmentos de reta, eu formo aqui o ângulo interno aqui e forma também o vértice, não é isso? Como ele formou aqui o vértice. O lado, você já sabe que o lado, o polígono, ele é formado por segmentos de retas. Se eu prolongar um dos lados, eu encontro o ângulo externo.
E a diagonal, ela parte de um vértice para o outro, certo? Não consecutivos, porque se for consecutivo, ó, coincide com o lado, que foi o que ele colocou aqui, certo? Bom, pessoal, eu vou deixar para explicar o exercício em outro vídeo para não ficar tão cansativo para vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo.